Você já pensou em qual tipo de estudo fará para o seu TCC? Ou já viu algum artigo e não conseguiu entender nada da metodologia? Se você é aluno de graduação da área da saúde, esse vídeo foi feito para ajudar você a compreender melhor alguns tipos de estudos e abordagem quantitativa, que podem ajudar na elaboração do seu trabalho de conclusão de curso ou qualquer outra pesquisa científica. Este vídeo é um material didático produzido para a disciplina de Metodologia Científica do Mestrado Profissional em Ciências da Saúde da Universidade Federal do Tocantins, desenvolvido pelos discentes Bianca Dias Ferreira, Camille Maia Costa Faria, Érica Araújo Cavalcante, Pedro Paulo dos Santos Oliveira, Ricardo da Costa Lima e Walter Soares Borges Neto. Vamos agora acompanhar uma conversa entre o aluno de graduação que ainda tem dúvidas sobre qual tipo de estudo realizar no seu TCC, mesmo tendo um problema de pesquisa bem definido. Ao final da aula, o aluno pediu ajuda ao seu professor para tirar suas dúvidas e avançar na elaboração da sua pesquisa. Se assim como esse aluno, você ainda tem dúvidas, acompanhe até o final, pois muitas vezes a escolha da abordagem metodológica pode ser um desafio. Opa, e aí, professor Ricardo, tudo bom? Olá, Walter. Então, eu pedi para o senhor ficar até depois da aula, porque eu tô com uma dúvida no tipo de estudo que eu vou usar no meu TCC. O senhor tem como me ajudar? Certo, Walter. Posso sim, posso te ajudar. Mas antes de tudo, é importante que você saiba que toda pesquisa científica exige uma escolha metodológica, certo? Para a investigação da realidade. Uma vez definidos o tema, os objetivos da sua pesquisa, você terá que definir qual tipo de abordagem da sua pesquisa. Ela pode ser tanto qualitativa, quantitativa, ou você pode também utilizar ambas as abordagens, né? É importante também destacar que você pode trabalhar com abordagens e metodologias diferentes dentro de uma mesma pesquisa, porque uma não exclui a outra. Tudo depende dos seus objetivos e do que será necessário para alcançá-los. Então, é muito importante que você tenha em mente, né, os objetivos do seu trabalho. Esses seus objetivos, o objetivo do seu trabalho que vai definir, né, qual é o método que você vai utilizar. Uma vez que você seleciona a abordagem que é mais adequada ao seu tema e objetivos, fica mais fácil escolher o tipo de metodologia, de pesquisa para utilizar no seu TCC. E então, Walter, você já sabe qual tipo de abordagem você vai utilizar no seu TCC, se é qualitativa, se é quantitativa ou ambas? Ah, professor, parece que eu não entendi muito bem. Para ser sincero, eu nem sei diferenciar esses estudos. O senhor poderia me explicar? Certo, Walter. Não, tranquilo, é muito simples diferenciar, né? Então, de forma bem simples e bem básica, o estudo qualitativo se caracteriza pela busca de se compreender os fenômenos que se estudam, os interpretando segundo as perspectivas do sujeito, né? Sem se preocupar com representações numéricas ou relações estatísticas. E os estudos quantitativos se caracteriza pela busca da validação das hipóteses, mediante a utilização de dados numéricos, que são provenientes de sistemas de informação e de questionários estruturados. Dispondo desses dados, eles nos permitem medir, comparar o evento desejado a partir de cálculos estatísticos. Ah, entendi, professor. Então, meu estudo ele é quantitativo. Eu pretendo usar um banco de dados e fazer algumas estatísticas. Ah, certo. Então, você está certo, realmente. Então, você vai utilizar um estudo quantitativo. Mas ainda preciso de mais informações sobre o seu trabalho, né, para a gente chegar a um método mais específico, né? Então, eu te pergunto, você vai utilizar algum tipo de experimento? Calma, Walter. Eu vou te dar um exemplo, né? Um exemplo bem simples, né? Então, você vai administrar algum tipo de medicamento, ou tratamento em humanos, ou animais para verificar o efeito dessa ação, né? Você vai fazer alguma interferência nessa população que você vai analisar? Ah,
Tá. Não, professor, não vou não. Tem pouco tempo. Não vou mexer com essas coisas, não. O meu trabalho eu vou usar mesmo é uma base de dados que já existe. Já tá pronta lá. Ah, certo. Então, certo. Eu te perguntei, porque os estudos quantitativos, eles se dividem em dois tipos, né, que são os experimentais e os observacionais, né, onde basicamente os experimentais envolvem intervenções na saúde das pessoas na tentativa de mudar, né, os determinantes de uma doença, que pode ser uma exposição, um comportamento, ou até mesmo interromper o progresso da doença através de tratamentos, né? E nos observacionais, basicamente, a natureza determina o seu curso, né? Pois o investigador ele somente mede, né? Não intervém de nenhuma forma nessa população, nessa amostra que ele vai trabalhar. Ah, então tá certo, professor. Pelo que eu entendi, meu trabalho ele vai ser um estudo quantitativo e observacional. Ah, então tá certo, Walter. Então, a gente precisa aprofundar mais, né, dentro desses estudos observacionais, porque eles são classificados principalmente em quatro tipos, né? Então, nós temos o estudo de coorte, o estudo de caso-controle, o estudo transversal e o estudo ecológico, certo? Então, vou te mostrar um material onde é apresentado cada um desses estudos, né? Eles são apresentados por especialistas de cada uma dessas áreas, certo? E, então, após a apresentação, né, eu gostaria que você indicasse qual tipo, qual classificação o seu trabalho se aplica dentre esses que foram apresentados. Ah, então tá certo. Legal, professor. Então, vamos ver se eu consigo identificar, né? Qual que é o tipo do meu estudo que o trabalho vai se encaixar. Certo, Otto. Eu vou compartilhar com você aqui esse material e nós vamos visualizar ele juntos. Tá, beleza. E na aula de hoje iremos falar sobre estudos epidemiológicos. Dentro do contexto da saúde, a epidemiologia usa métodos quantitativos para estudar a ocorrência de doenças nas populações humanas e para definir as estratégias de prevenção e controle. Considerando uma abordagem quantitativa, temos os estudos epidemiológicos que podem ser classificados em observacionais ou experimentais. Os estudos experimentais envolvem intervenções na saúde das pessoas na tentativa de mudar os determinantes de uma doença, que podem ser uma exposição, um comportamento ou até mesmo interromper o progresso da doença através de tratamento. Podem ser caros e logisticamente complicados, mas são os melhores em termos de evidência. Por outro lado, nos estudos observacionais, a natureza determina o seu curso, pois o investigador mede, mas não intervém. Os estudos epidemiológicos são em sua maioria analíticos, abordando com mais profundidade as relações entre o estado de saúde e as outras variáveis, mas podem ser também descritivos, limitando-se a descrever a ocorrência de uma doença em uma população. O primeiro desses estudos que vamos abordar são os estudos transversais, que podem ser chamados de seccionais ou de prevalência. Se caracterizam pela observação direta de determinada população em um único momento, ou seja, são um retrato do momento. Para ser válida, a pesquisa precisa ter o questionário bem elaborado, uma amostra de tamanho apropriado e uma boa taxa de resposta. Os objetivos desse tipo de pesquisa são conhecer de que maneira uma ou mais características ocorrem na população e avaliar a prevalência de determinada doença ou característica. Algumas vantagens dos estudos transversais é que são relativamente baratos, fáceis de conduzir e úteis para avaliar as necessidades de saúde da população. São excelentes para conhecer uma população em um determinado período de tempo. Como a amostra é representativa da população, permite a inferência dos resultados, que significa que esse resultado vai ser ampliado para toda a população. Olá! Hoje falaremos sobre os estudos de casos e controles.
constitui uma forma relativamente simples de investigar a causa das doenças, particularmente doenças raras. Esse tipo de estudo inclui pessoas com a doença e um grupo controle, que é composto de pessoas não afetadas pela doença ou pela variável de desfecho. A ocorrência de uma possível causa é comparada entre os casos e controles. Os investigadores coletam dados sobre a ocorrência da doença em um determinado momento no tempo e sobre a ocorrência de exposições em algum momento do passado. Os estudos de casos e controles são, portanto, longitudinais, diferentes dos estudos transversais. Um estudo de casos e controles pode ser tanto retrospectivo, quando os dados fazem referência ao passado, quanto prospectivo, quando os dados são continuamente coletados no decorrer do tempo. O objetivo do estudo de casos e controles é identificar características que ocorrem em maior frequência entre casos do que entre controles. As vantagens desse estudo são o seu baixo custo, a sua rapidez, ele é adequado para doenças raras, possui uma amostra pequena, permite investigar vários fatores de risco ao mesmo tempo. Na aula de hoje, vamos falar sobre os estudos de coorte, que podem ser também chamados de longitudinais ou de incidência. Os estudos de coorte, eles têm início com um grupo de pessoas livres da doença ou do desfecho de interesse, que são classificados em subgrupos, de acordo com a exposição, e eles também são monitorados ao longo do tempo, para avaliar a incidência da doença ou do desfecho. Esses estudos eles podem ser tanto prospectivos como retrospectivos, conforme a relação temporal entre o início do estudo e a ocorrência do desfecho. Diferentes exposições podem ser estudadas nos estudos de coorte, como a natureza química ou física, comportamentos de saúde, características biológicas, fatores socioeconômicos, entre outros. E, embora conceitualmente simples, esses estudos podem ser bastante caros por requererem longos períodos de acompanhamento, visto que a doença pode ocorrer após uma exposição prolongada. Já as fontes de informação, nesse tipo de estudo, podem ser desde prontuários, questionários, entrevistas presenciais, ou por telefone, ou mesmo online. E em virtude de os dados coletados fazerem referência a diferentes pontos no tempo, os estudos de coorte são considerados longitudinais, fato que torna eles semelhantes aos estudos de caso-controle. O objetivo dos estudos de coorte é de analisar se o surgimento de novos casos de doença ou de outro desfecho difere entre os grupos, conforme a presença ou não de exposição. E como vantagens, os estudos de coorte fornecem a melhor informação sobre a etiologia das doenças e a medida mais direta do risco de desenvolver ela. Além disso, pode investigar vários desfechos ao mesmo tempo. Essa figura apresenta o delineamento de um estudo de coorte, demonstrando que a direção do estudo avança conforme o tema, onde se tem uma população em que são selecionadas as pessoas sem doença, são identificados se são expostos ou não expostos, e dentro de cada um desses grupos, quem possui a doença e quem não possui a doença. Assim corre um estudo de coorte. Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre estudos observacionais. Na aula de hoje, vamos falar sobre estudos ecológicos ou de correlação. Nesse tipo de estudo, as unidades de análise são grupos de pessoas ao invés de indivíduos. Também podem ser feitos comparando populações em diferentes lugares ao mesmo tempo, ou em uma série temporal, comparando-se a mesma população em diferentes momentos. Embora fáceis de realizar, os estudos ecológicos são frequentemente difíceis de interpretar. Uma vez que raramente é possível encontrar explicações para os resultados obtidos, em geral, baseiam-se em dados coletados com outros propósitos, dados de rotina ou secundários. Estes estudos têm como objetivo gerar e testar hipóteses a respeito da ocorrência de determinada doença, além de avaliar a efetividade de intervenções na população. Tem também como vantagens baixo custo, rápida execução. Por cobrir uma grande área, podem observar mais facilmente variação na exposição média. Podem ser utilizados dados de diferentes populações com características muito diferentes ou extraídas de diversas fontes de dados. Certo, Walter. Vamos recapitular então os estudos?
Então, os estudos epidemiológicos qualitativos são divididos em dois. Então, nós temos os experimentais, né, que são os ensaios clínicos, não randomizados e os randomizados, e temos os observacionais, são aqueles que foram apresentados para você, os transversais, de coorte, caso controle, e o ecológico. Os estudos transversais se caracterizam pela observação direta de determinada população em um único momento. É como se fosse um retrato do momento da sua pesquisa. A característica dos estudos de caso controle é partir da doença, né, o desfecho, e estudar a exposição, visando a busca de fatores de risco. E os estudos de coorte, diferentemente dos estudos de caso controle, nesse caso, o estudo parte-se da exposição, né, em busca da avaliação de um possível desfecho, de uma possível doença. E nos estudos ecológicos, o que é um diferencial de todos os outros estudos é que a unidade de análise são grupos de pessoas, ao invés de indivíduos. Nossa, professor Ricardo, muito obrigado pela explicação, de verdade. Agora sim, depois dessas 4 aulas ficou bem mais claro para mim. Cada tipo de estudo, onde eles se encaixam melhor, né? Antes, quando eu estava lendo vários artigos para tentar buscar alguma inspiração para o meu TCC, eu nem sabia que tinha tanta metodologia assim que podia ser utilizada. E olha só esse artigo aqui que eu gostei bastante. Ele fala, deixa eu ver, os autores eles fizeram um estudo e nesse estudo eles perguntaram para vários trabalhadores de uma região sobre o IMC deles, se eles tinham diabetes ou hipertensão arterial. E ao mesmo tempo eles também perguntaram em quais dias da semana, em quais refeições esses trabalhadores eles tinham o hábito de comer frutas, verduras e legumes e também de tomar bebidas açucaradas, tipo refrigerante, suco industrializado, né? E é bem isso que eu quero, prof. Eu gostei muito desse artigo porque eu me identifiquei muito com ele, né? Eu quero observar uma população, fazer um retrato, né? Igual explicou na aula lá, fazer um retrato desse momento e depois quantificar todos os dados e fazer vários testes estatísticos. E agora, depois de todas essas aulas, é que eu tenho certeza mesmo que eu quero fazer um estudo transversal para o meu TCC. Mas é isso então. Valeu, prof. Agora eu vou ter que ir que eu tô cheio de coisa para pesquisar. Vou ter que pesquisar muito artigo agora. Mas ainda bem que eu já tenho a minha direção. Valeu, prof.